Gradiente Model 166, Model 246, Model 366, Model 1660 e Model 1560. O que esses equipamentos dos anos 80, fabricados pela Gradiente Indústria Nacional, têm em comum? E aí, você sabe responder essa pergunta? Com certeza quem acompanha esse canal ou quem viveu essa época, viveu o áudio nessa geração de equipamento, com certeza sabe responder essa pergunta. Se você é novo, não conhece esses equipamentos, não sabe o que eles têm em comum, assista o vídeo que a gente vai conversar justamente sobre isso hoje. Então é isso, se você não conhece esse canal, aqui nesse canal a gente só conversa sobre equipamentos de som dos anos 70, dos anos 80, equipamentos nacional, importado, a gente faz comparativo, demonstração, live com bate-papo, compra de equipamento, venda de equipamento. Então se você tem interesse nessa geração de equipamento, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo referente a esse assunto de equipamento aqui. E para você que vai se inscrever e para você que já é inscrito e gosta do canal, não esquece de dar o like para ajudar. Então, conseguiu responder a pergunta? É isso mesmo, parabéns para quem acertou e para quem não sabe o que eles têm em comum, assista o vídeo aí. Bom, é isso mesmo, o que eles têm em comum é um sistema Super A de amplificação. A Gradiente lá nos anos 80 inovou, digamos assim, com seus amplificadores, lançando a linha Super A, com alguns equipamentos com Super A. Separei algum material aqui para mostrar para vocês, inclusive aqui ó, a revista de estreia amplificadores, estreia uma nova geração, que é justamente o Super A. Alguns recados antes de iniciar aqui o bate-papo com relação a esses equipamentos. Primeiro, é que você não vai ver esses equipamentos funcionando, ligados. Então eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição, se você tem interesse em ver alguns desses equipamentos atuando, eu vou deixar alguns vídeos para você assistir aqui. E também não vou falar muito sobre o Super A, tá? O Super A seria um vídeo à parte, né? Conversar sobre o Super A, as suas vantagens, as suas desvantagens, o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mas o foco aqui, né, nesse vídeo é falar sobre os equipamentos, sobre eles. Os equipamentos que saíram com esse sistema e quando eles saíram, quais são as diferenças e quais são os equipamentos que mais foram vendidos e tudo mais. Então o foco aqui é os equipamentos. Então é isso aí, como eu estava dizendo, lá no início dos anos 80, a Gradiente tinha um sistema que seria composto, a linha Compo, que seriam os equipamentos que eram vendidos, né? Você poderia escolher os equipamentos que você colocava no seu rack. E aí, uma tendência, né, é que os amplificadores, todo mundo sabe que os amplificadores vêm com a mesma lógica, digamos assim, com a mesma tecnologia desde os anos 60. E aí existiam alguns equipamentos no mercado internacional com esse sistema, o próprio JVC, que era uma parceria que a Gradiente tinha esse sistema, e a Gradiente inventou, né, de tentar copiar ou alguma coisa assim, criar uma coisa parecida aqui. Tanto é que é diferente, né? Esses equipamentos não são classe A, eles têm um sistema Super A, é diferente isso daí. E aí, lá nos anos 80, a Gradiente tentou inovar e fez lá o seu jogo de marketing, como vocês podem ver, até a própria revista clássica da época, que era uma referência para a época, fez aqui uma reportagem, como eu já mostrei, amplificadores estreia uma nova geração. Então, eles estavam querendo mostrar a nova geração, o novo tipo de amplificador que eles estavam lançando, que eram os amplificadores para um público mais exigente, que queria um som um pouco mais refinado e tudo mais. E aí a Gradiente incorporou esse sistema Super A nos seus equipamentos, aí iniciando com o amplificador Model 246. Então o início de tudo foi no Model 246, e aqui a gente tem a reportagem na revista quando a Gradiente lançou o 246. E depois ela acabou fazendo um equipamento um pouco mais, com uma potência um pouco maior, com algumas funções a mais, e lançou o Model 366, que é esse equipamento aqui, 246, 366. E aí ela fez um encarte aqui bem bacana, tá? Sempre mostro esse encarte aí nos meus vídeos. Bem legal, né? Ó, Super A, né? Então você tem o 246, o 366 e o 246. Aqui bem legal todas as especificações, Super A, bem legal, bem bacana. Então são amplificadores, né, que hoje são muito cultuados, o pessoal gosta bastante. Quem não gosta, quem coleciona esses equipamentos, gosta muito desses equipamentos.
E aqui tem alguns encartes, né, de lançamento desses equipamentos. Aqui, para você ter uma ideia, a gente já tem os receivers, mas o receiver eu vou falar um pouco mais para frente. Então aqui a gente tem os amplificadores, todos eles, o 366, o 246, o 166, todos com o sistema Super A opcional, a gente já vai falar um pouco mais. E aqui no encarte cinza, ela já oferecia o 1560 e o 1660. E por isso que eu falo da cronologia, né? Quando que foi lançado um, quando que foi lançado outro. Aqui, ó, aqui você tem no cinza, você tem todos os equipamentos. Inclusive, no cinza, tá? A gente tem ainda a linha System One sendo oferecida. E aqui no azul, se eu não me engano, se for esse aqui, porque tem um outro azul diferente, tomara que seja esse. Ó, esse aqui, ó, ela já não mostra os dois receivers, ó. Só tem o 1360, o 1260 e o 1060, tá? Então, aqui ela já não oferecia, ou ainda não tinha lançado. Aqui, ó, você tem 366, 246 e 166, mais o 126, desculpe, o 1660 e o 1560 não eram oferecidos aqui. Provavelmente ainda não tinha saído. Aí depois, aqui, a Gradiente lançou o 1560 e o 1660. Bom, outra coisa que eu tenho aqui é uma reportagem daí com relação ao receiver, né? Então aqui, ó, o receiver, ele tem uma frase bem legal aqui. Um detalhe, como eu comentei, da linha Compo, ó, no meio da revista tem uma reportagem aqui, ó, com o rack em aberto, escrito espaço aberto para sua criatividade. Então você poderia utilizar lá o 1660, o 366, o 246, tudo eles aqui, e você poderia montar o seu próprio sistema na linha Compo. E aí aqui a gente tem a reportagem, ó, outro receiver Super A. Isso é uma tendência a dizer que o 1560, sim, o 1560 veio antes do 1660. Óbvio, né? Porque a tecnologia dele com rádio analógica ainda, os VUs analógicos, tudo leva a crer que ele veio antes. Então, ó, o modo 1660 mantém as estações na memória, mesmo se faltar luz, que é aquela famosa bateriazinha que ele tem lá dentro. Ele também pertence à classe Super A de amplificadores, como o Model 1560, dizendo que o 1560 realmente veio antes, aqui na reportagem da Som 3, revista, como eu já disse, clássica. Então é isso aí, como você já percebeu, a Gradiente lançou o Model 246 com o sistema Super A, depois ela lançou o 366, um amplificador mais forte, né, mais bem elaborado, com algumas funções a mais. Com o sistema Super A também, ela já tinha o Model 166 com o sistema Super A, e depois ela lançou os receivers também com o sistema Super A. Primeiro provavelmente o 1560 e depois o 1660, como a gente viu na reportagem aqui da Som 3. Como eu disse, eu não ia falar muito sobre o Super A, o sistema Super A, vou contar algumas histórias sobre ele. A maioria das pessoas conhecem o sistema, existe muita discussão, muitos canais aí que discutem qual é a origem do Super A, se realmente foi a Gradiente que fez o Super A, que elaborou o sistema, ou se ela é uma cópia do sistema JVC. Muita gente fala, por a Gradiente ter a parceria com a JVC, fala que esses equipamentos são JVC, esses equipamentos não são da JVC, ok? No máximo ela poderia ter copiado lá algum circuito, algum sistema para poder utilizar o Super A, mas isso é uma discussão aí que o pessoal sempre tem na internet com relação a isso. E qual é o problema? O pessoal que não conhece, né? A maioria das pessoas sabe, conhece o problema. Qual é o problema desse equipamento? Qual é o problema desse sistema? O sistema é que, na minha opinião, essa é a minha opinião, eu já fiz um vídeo opinião sobre o 246, vou fazer dos outros aqui também, vou deixar na descrição desse vídeo, talvez eu já tenha feito do 166 também, vou deixar na descrição. E a minha opinião é que esses equipamentos tiveram muitos problemas por causa do usuário, tá? Por que por causa do usuário? Porque como esse equipamento aqui era oferecido na linha Compo, quer dizer o quê? Uma tiazinha, uma professora, um deputado, um general, sei lá, alguma pessoa assim, que às vezes nem sabia o que era Super A, nem tinha ideia do sistema de amplificação que estava comprando, acabava comprando um conjunto. A pessoa que ia na loja quer um som. Aí o vendedor oferecia o som com um 246, um 366, e aí essa pessoa realmente não sabia como operar um equipamento desse, e aí acabava estragando o equipamento desse. Então, eu sempre comento isso. Para mim, esses equipamentos aqui, o problema do Super A é mais quem usava, e não do equipamento mesmo, tá? Então, quem soube usar, quem chegou na loja e comprou um aparelho Super A porque sabia que era Super A,
leu a reportagem sobre o Super A, entendia como funcionava o Super A, nunca teve problema com um aparelho desse. Mas esses equipamentos sim, tiveram muitos problemas e a própria Gradiente na época, na própria assistência técnica, desativava o Super A. Quer dizer o quê? O equipamento desse que vinha com o Super A, ele era desativado, né? Então um circuito que provavelmente tinha alguma modificação, que eles retiravam essa modificação, alguma coisa assim. Na verdade a gente sabe que é um sistema de bias, tal, que você tem que diminuir a corrente que passa pelos transistores, mas isso aí é um assunto sobre o Super A mesmo. Então eles, na própria assistência, desfaziam o sistema Super A. Então muitos desses equipamentos você já encontra, mesmo às vezes até novo, bem conservado, que às vezes nunca foi para assistência, ou foi uma ou duas vezes para assistência, já com o Super A desativado, inclusive acredito até que da própria fábrica. A própria fábrica Gradiente já vendia o equipamento desse, com as revisões das placas lá, com o Super A desativado, tá? Então, por quê? E por que isso, né? É um sistema bacana, é um sistema legal, é bacana, você curte o som é gostoso, só que as pessoas não sabiam usar. E aí, para uma fábrica que vendia equipamentos e que precisava dar assistência técnica, garantia e tudo mais, acabava não compensando manter esses equipamentos com esse sistema, porque as pessoas não sabiam usar, até mesmo o próprio vendedor, né? Como eu disse aqui na linha Compo, você podia escolher o que você queria pôr, e aí o vendedor oferecia 4 caixas para vender, 4 caixas, o equipamento acabava saindo em 4 ohms, e aí durava, sei lá, uma semana, queimava, acabava colocando ele no rack lá fechado, num lugar fechado que ele precisa de ventilação, né? Porque ele esquentava demais. Então muitas coisas podem ter acontecido para o Super A não ter dado certo. E aí a Gradiente, com certeza, eliminou isso aí para não precisar mais ficar dando assistência técnica, não ficar dando garantia desses equipamentos. E alguma característica desses equipamentos? O 1660 é o receiver, como eu já mostrei aqui, que basicamente é um Model 246, mas com o sintonizador incorporado, né? Então, em vez de você ter o VU, você tem o sintonizador, que seria o mesmo do T2, que veio depois, o Model 16. Então ele tem o mesmo pré, o mesmo amplificador, é basicamente igual, mas tem o sintonizador. Só que ele tem uma vantagem. O 1660, às vezes você encontra ele com o Super A ativo e não o 246. Por quê? Porque ele tem uma placa para o rádio que ela é maior. Então esse equipamento ele é mais fundo. Tá? Você tem um gabinete maior. E isso é um detalhe que eu falei do ponto negativo desse equipamento lá no vídeo de opinião sincera sobre ele. Ele é muito curto. E aí o que acontece? Sendo muito curto, você tem uma dissipação ali, uma troca de calor menor internamente. E aqui no 1660 você tem essa vantagem dele ser maior, então você acumula um pouco mais de ar frio e o ar quente sobe. A estrutura dele é maior e você tem essa vantagem, tá? Já o 1560 também usa o mesmo sistema e ele também é grande, então você também encontra. Os receivers você acaba encontrando com mais facilidade com o Super A ativo, né? E com os transistores originais e tudo mais. Já esses equipamentos, agora aqui, pior ainda o 366. Por que é pior ainda o 366? Porque o 366 nada mais é que o 246 com uma corrente maior, uma parte de amplificação que trabalha um pouco mais no limite, sendo que você tem a mesma estrutura. Então você tem o mesmo gabinete, o mesmo dissipador, os mesmos transistores, eu posso estar enganado, mas é os mesmos transistores, e você tem uma corrente maior, eles tentaram extrair mais potência do mesmo circuito do 246 no 366. Sendo que é um erro, né? Porque se já no 246 você já tem alguns problemas de superaquecimento e tudo mais, como que você vai tentar forçar mais esse equipamento, fazendo um equipamento um pouco mais forte, forçando ele mais, sendo que esse aqui já tinha problema de superaquecimento? Aí esse aqui é batata. Esse daqui, equipamento que é muito... o pessoal queima, esquenta pra caramba. Como eu disse, pode comprar um equipamento desses de olho fechado. Você sabendo usar, você nunca vai ter problema. Esse aqui está com Super A ativo e todo original. Então você nunca vai ter problema com ele. E é isso. E aí, né, a Gradiente lançou um equipamento um pouco mais simples para puxar para um público que não tinha condições de comprar esse ou esse equipamento. Lançou o 166, um opcional Super A. Mas ela estava investindo no Super A ainda. E com certeza desistiu bem rápido. E aí aqui você tem um equipamento com uma potência um pouco menor, um dissipador menor e tudo mais, mas com um sistema Super A que também tem os seus problemas lá desse superaquecimento, né? É isso. Você conheceu aqui todos os equipamentos que saíram com o sistema Super A da Gradiente. 1560, 1660, 366,
246 e 166. Todos eles vinham com o opcional Super A, como eu já falei no vídeo, alguns foram desativados durante a sua vida útil aí, que se já passaram por alguma assistência técnica, com certeza eles já tiveram o Super A desativado. E só relembrando, se você quer ver esses equipamentos funcionando, eu tenho um vídeo desse equipamento funcionando, desse funcionando, desse funcionando, desse funcionando, desse funcionando. Inclusive do 366, não esse equipamento, mas um equipamento similar a ele. Eu fiz um vídeo uma vez, tocando ele por 40 minutos, colocando um termômetro em cima dele. Ele chegou a 60 graus, né? Medindo aqui em cima 60 graus. Vou deixar esse vídeo aí para você assistir também. Ele chegou a 60 graus. Até estou pensando em fazer um vídeo novamente com esse mesmo tema, né? Colocando ele para tocar e vendo qual é a temperatura que ele chega. Então é isso. Quer ver eles funcionando? Tem o vídeo de todos. Os links vão estar na descrição. Então aqui nesse vídeo você conheceu todos os equipamentos que saíram com o sistema Super A da Gradiente. É isso aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, deixa nos comentários aí. Inscreva-se no canal, que você vai ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo. E tem as lives também. Nas lives é bem bacana, a gente bate papo ao vivo, você manda tua pergunta lá, eu respondo na hora, a gente conversa sobre essa geração de equipamento. Então é isso aí, você viu todos os Super A, todos os encartes, todo o material que eu tenho sobre eles aqui. É isso aí. Valeu!